Gente, vamos lá, vocês daí, eu daqui. Vamos para a segunda parte, velocidade. Mas o que é velocidade? Velocidade é a rapidez com que um corpo se desloca numa determinada distância, né? Então, literalmente, rapidez com que um móvel percorre determinada distância. Mas o que é mesmo velocidade? É rapidez na qual a posição do corpo em movimento varia com o passar do tempo. E essa velocidade, ela também pode nos fornecer a distância que o corpo percorre num determinado espaço de tempo. Mas essa velocidade, ela pode ser constante ou ela pode ser variável. Quando a gente tem uma velocidade constante, ela permanece a mesma ao longo do tempo. Então, nós temos aqui o exemplo do carrinho, né? 20 quilômetros por hora. Ele está com uma velocidade constante, ela permanece a mesma ao longo do tempo. Mas existem também movimentos em que ocorrem variações na velocidade, tá? Essas variações, elas podem ser uniformes ou não. Nesse caso, né, da velocidade com variações, a gente pode estabelecer a velocidade média e a velocidade instantânea desse movimento. Então, vamos lá. O que é a velocidade instantânea? A velocidade instantânea é exatamente aquele instante em que você olha para o velocímetro e consegue detectar em que velocidade você está. A velocidade instantânea é um tempo de medida muito pequeno, extremamente pequeno. Pode ser calculado? Pode ser calculado, mas não vem ao caso agora, tá? Então, essa velocidade, ela pode estar aumentando ou ela pode estar diminuindo, não interessa. É o tempo exato, aquele instante em que você olha para o velocímetro e consegue detectar aí essa velocidade, tá? No velocímetro. Então, naquele determinado instante, é aquela velocidade em que você olhou no velocímetro e constatou. Muito bem. A variação da velocidade, né? Ela tem módulos, como o movimento uniforme. É o movimento onde eu tenho variações de espaço iguais e intervalo de tempos também iguais. Então, por exemplo, uma partícula que se desloca sobre uma trajetória retilínea, ela tem as seguintes variações de posição no tempo. Então, vamos lá, vamos à tabela. Tempo em segundos, de 0 a 12 segundos, e o espaço vai de menos 10 a 50 metros. Então, o que a gente pode observar? Que no intervalo de 2 segundos ocorre uma variação de espaço de 10 metros, e obtendo uma velocidade constante igual a 5 metros por segundo. Então, a velocidade é a variação do espaço pela variação do tempo. Mas também temos aí a velocidade quando eu tenho um movimento uniformemente variado. Então, nesse movimento, eu apresento variações de velocidade iguais em intervalos de tempo também iguais. Em consequência, nós temos a aceleração escalar constante e não nula. Vamos lá? Um corpo se desloca em linha reta e apresenta a seguinte variação de velocidade no tempo. Vamos à tabela. Tempo em segundos, de 0 a 21 segundos, e a velocidade é de 0 a 42 metros por segundo. Então, a gente pode observar que para intervalos de 3 segundos ocorre variação de velocidade de 6 metros por segundo, onde a aceleração é constante e igual a 2 metros
por segundo. Então, a gente calcula a aceleração quando a gente tem variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Então, nós temos aí a velocidade média como sendo a distância total percorrida pelo objeto em movimento, dividido pelo total de tempo gasto durante todo esse percurso. Então, matematicamente falando, nós temos aí a velocidade média como sendo a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Ok. O que é esse triângulo? Esse triângulo é chamado de delta e significa variação. Então, nós temos a velocidade média igual à variação do espaço, que o S é o espaço e o T é o tempo. Então, nós temos velocidade média, variação do espaço, dividido pela variação do tempo. O que é a variação? Como que a gente chega à variação do espaço? A gente usa variação do espaço é igual a espaço final menos espaço inicial. E a variação do tempo? Tempo final menos tempo inicial. O exemplo. Vejam bem que nessa questão eu não tenho os dados explícitos, eu tenho os dados plotados num gráfico. Isso pode acontecer e você vai ter que extrair esses dados desse gráfico. Sugiro já fazer uma tabela em que você vai colocar o espaço que ele está dando aí em quilômetros e o tempo que ele está dando em horas. Então, o espaço vai de 0 a 320 e o tempo de 0 a 5. Quando eu tenho o tempo 0 e o espaço 0, eu quero dizer que essa partícula partiu do repouso. Então, tempo 0, espaço 0. Vamos lá calcular a velocidade média no tempo de 0 a 5 horas. Velocidade média, espaço final, que é o S3, menos espaço inicial, que é o 0. Tempo final, que é 5, menos tempo inicial, que é 0. Então, isso vai ficar como? 320 menos 0, dividido por 5 menos 0. Velocidade média é igual a 320 dividido por 5. E isso é igual a 64 quilômetros por hora. Jamais só 64. Se você colocar a velocidade média como sendo igual a 64, a questão está errada. Porque o 64 apenas não significa nada. Tem que usar a unidade sempre. Ok? Vamos nesse outro exemplo. Nós temos aí um ciclista se deslocando sobre uma pista retilínea e ele está saindo do quilômetro 120 às 3 horas da tarde. E ele chegou no quilômetro 260 às 5h45. Então, nós temos aí que a velocidade média nas posições S1 e S2 é igual a S2, que é espaço final menos espaço inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Velocidade média é igual a 260, que é o tempo final, espaço final, menos 120, que é o espaço inicial, dividido pelo tempo final, que é 5h45, 5 horas e 75, porque eu tive que converter aí esses minutos em hora. Menos 3, que é o horário inicial. Então, eu tenho aí 140 dividido por 2,75, que é igual a 50,9 quilômetros por hora. Então, velocidade média é igual a 50,9 quilômetros por hora. Eu quero só chamar a atenção para as unidades. A gente sempre tem que trabalhar quilômetros por hora ou metros por segundo. Se tiver alguma coisa diferente,
a gente tem que transformar tudo para hora ou tudo para minuto. Tudo bem? Bom, essa é a segunda parte de velocidade. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Vamos para a terceira. Aceleração. Beijo no coração.